Amigos, esta noite nós vamos começar a entrar na questão da guerra dos sentidos e vai ser na sequência daquilo que falamos esta manhã. Esta manhã queria avivar um pouco a nossa memória. Nós abordámos um pouco a questão da festa no acampamento, falámos acerca de o povo de Israel estar acampado em Sitim, onde era um lugar muito agradável, com bosques e com planícies verdejantes e campinas, e de ter tentado Balaão amaldiçoar o povo, não ter conseguido isso pela maldição, mas ter trazido a apostasia através da festa no acampamento. Esse era o título desta manhã, festa no acampamento. Depois nós vimos como há uma situação paralela com a nossa realidade, com o nosso tempo, porque também estamos acampados, também estamos à entrada da terra prometida, também estamos neste compasso de espera e também estamos rodeados por atrações mundanas, campinas verdejantes, e da mesma forma está profetizada uma apostasia para os últimos dias, antes de Jesus vir, e que será uma festa no acampamento. O tema desta noite, eu creio que é quase intuitivo. Na sequência da festa no acampamento, temos a febre de sábado à noite. Estamos no sábado à noite e muitos optaram por estar aqui neste congresso, enquanto lá fora a temperatura começa a subir para a febre. E nós estamos acampados, rodeados por estas influências, e seria importante entendermos a sua sequência. Eu queria chamar a atenção para um aspecto. Nós vimos que quem desencadeou esta apostasia foram as mulheres, inspiradas pelo plano de Balaão, e estas mulheres eram mulheres moabitas. E há aqui uma outra conexão muito interessante a notar. As mulheres moabitas eram filhas de Ló e da sua filha. Ou seja, aqui temos uma linhagem de problemas sérios. A fornicação, a apostasia, a idolatria estava desde o princípio nesta família, nesta linhagem. Vemos que desde a origem de Moab, que significa semente do pai, filho do próprio pai, portanto ali uma situação um pouco estranha, já Ló também escolheu aquela região por causa das planícies verdejantes. Isso foi a desgraça da sua família, acabou por ficar em Sodoma. E Ló estava rodeado pelas influências de Sodoma e Gomorra, de tal forma que ele deve ter pensado, bom, quando a coisa começar a ficar muito séria, a solução é, eu estarei atento para não me deixar influenciar a mim e a minha família, é sair. Ele recebe 2 visitas, a cidade se reúne e os homens querem ter relações sexuais na praça, e ele ainda não acha que é a altura de sair da cidade. Ainda acha que está no controle da situação espiritual. A coisa está tão séria que quando ele recebe a ordem direta para sair da cidade, porque vai ser destruída, o anjo lhe diz para ir para as montanhas. Mas ele diz, epá, esta história de vida no campo, será que eu não posso ir para uma cidadezinha menor? Eu quero que entendamos aqui uma situação séria que nos está a ser mostrada neste caso. Ló acaba por perder a família, os filhos estão influenciados por toda a idolatria, pela sexualidade livre, não se aperceberam de que isso estava a acontecer, a mulher não consegue deixar para trás aquela vida, acaba por morrer e a família é desgraçada e a descendência se perde, se constitui como inimigos do povo de Deus. Então, eu queria que nós entendêssemos a influência daquilo que nos rodeia, como às vezes pode ser menosprezada. Elas convidaram-nos à apostasia aos deuses moabitas e nós vimos também essa conexão entre os deuses moabitas da altura e os deuses de hoje, as coisas que nos rodeiam. Isso nos estava descrito no texto de Patriarcas e Profetas. E, posta esta introdução e as profecias que nos são apresentadas, eu queria que nós entendêssemos algo interessante acerca da última apostasia dos últimos dias. Ela virá imperceptível, virá porque sempre que o povo está acampado para uma grande missão, para uma grande batalha,
Satanás vai tentar minar as hostes. Era comum 2 exércitos estarem acampados, um frente ao outro, para a batalha. Esta é exatamente a situação em que estamos neste momento. Estamos a viver a situação de Apocalipse 7, e em Apocalipse 7 vemos que a única coisa que retém os ventos da batalha que vai começar, dos ventos que vão soprar, é que o povo de Deus precisa de ser assinalado nas suas testas. Assinalado nas suas testas representa ter o caráter de Cristo, ter a lei de Deus gravada, estar submisso a Cristo. E isso vai culminar na questão do sábado, que é o selo dessa lei, é o caráter que é selado no derramamento do Espírito Santo, como falou o pastor Bora esta manhã. Isso vai culminar então na aprovação do povo e então o grande conflito, o decreto dominical e a fidelidade, onde muitos que pensavam que iam estar fiéis, como a mulher de Ló, descobrirão que não têm forças. Onde muitos que pensavam que iriam ter a capacidade de fugir das grandes cidades, descobrirão que não são capazes. Satanás está neste momento a querer minar. Eu quero dizer uma coisa, seriamente. Há 8 anos que nós abraçámos a vida missionária e eu quero dizer-vos que tenho visto o ambiente na Igreja Adventista progredir e evoluir profundamente, de forma dividida. Por um lado, quanto mais eu viajo para uma parte e para outra do mundo, mais eu noto que há pessoas que se estão a abraçar ao compromisso com Deus, ao reavivamento, àquilo que são os marcos da Igreja, à fidelidade para com Deus. E esse grupo começa a avolumar-se, começam a surgir movimentos, atividades, projetos e, ao mesmo tempo, a condescendência com o mundo e as influências torna-se cada vez mais vincada, cada vez mais clara. Eu não tenho dúvidas de que nós estamos no limiar do último clash, o último embate. E eu não tenho dúvidas de que Deus vai ter um exército de jovens poderosamente utilizado. Este exército de jovens será um exército que vai enfrentar as hostes do mal de uma forma nunca vista. Serão jovens que irão enfrentar todos os desafios e tentações das Campinas com fidelidade. São jovens fiéis como Daniel, que não irão condescender com fast food dos McDonald's, das indústrias. Não quero fazer nenhuma publicidade, não estou a distinguir esta como pior, são todas a mesma coisa. São jovens que, como José, não vão condescender com a sexualidade livre. São jovens que, como Moisés, estão dispostos a desaprender as coisas que aprenderam, até mesmo nas suas faculdades. A não se embrenhar nas suas técnicazinhas, naquilo que aprenderam e que acham muito bom, mas a deixarem-se reaprender por Deus no deserto da submissão. São jovens que, como Abraão, estão dispostos a sair da sua terra, da sua parentela, de onde está a sua honra, e ir para um lugar onde não é a sua casa. Não apenas para mais uma missão, aventura, mas realmente em espírito de missão. São jovens que estão dispostos a ir. E eu quero dizer muito claramente, há um lema que adotámos na nossa família, que é: eu não tenho tempo a perder. Eu quero dizer que você devia adotar este lema, tu devias adotar este lema. Nós não temos nenhum tempo a perder. Às vezes achamos, não, mas isto não tem nenhum problema. Pode não ter nenhum problema, mas se vai roubar o meu tempo, eu vou dizer-vos uma coisa, com a crise que se aproxima, não é esta crise financeira, é a crise espiritual. Com a crise que se aproxima, muitos vão se arrepender de terem gasto 1 minuto, 1 segundo do tempo do que podia ser emprego na sua preparação. Isto não é uma brincadeira. Isto é o último embate. São 6.000 anos de preparação do diabo para este momento. Ele quer fazer tudo para impedir que o povo de Deus entre na terra prometida. Eu quero dizer uma coisa esta noite. Muitas pessoas já viram a Guerra dos Sentidos. E o Senhor me tem impressionado ultimamente com algo que tomou conta do meu coração. Talvez pela abordagem dinâmica, comunicativa, até um pouco humorada, alguns não se têm apercebido da seriedade deste assunto.
E o Senhor me tem advertido e repreendido quanto à seriedade com que eu devo abordar este assunto. E eu tomei uma decisão firme de abordar este assunto com toda a seriedade. Esta noite eu não quero falar sobre os aspectos técnicos. Olhem, todas as pessoas que andam no Espiritismo, na nova era, elas têm consciência das mensagens subliminares, elas sabem que há lobbies por trás. Isso não faz de nós cristãos, isto não vai fazer de nós vitoriosos, não vai fazer-nos entrar na terra prometida. Sabem, não há ninguém nesta sala que saiba mais que o diabo, e ele não vai estar no céu. Eu podia debitar aqui toda a informação possível, isso não vai fazer de nós nada, se não houver no nosso coração um desejo profundo de submissão. Missão exige primeiro submissão. Esta noite eu não quero fazer as guerras dos sentidos de uma forma comum. Nós vamos falar sobre aquilo que nos toma conta na febre de sábado à noite. Será que, como a mulher de Ló, sentimos que somos diferentes do mundo, mas quando olhamos bem para o nosso sábado à noite é igualzinho? Vamos alugar os nossos filmes no mesmo videoclube, vamos comprar as nossas pizzas no mesmo lugar, apenas somos mais santos porque não comemos fiambre. Será que é isso que vai fazer com que entremos no céu? Será que a nossa roupa testifica? Uma vez eu vinha a passar no Brasil e umas irmãs, soube que eram irmãs depois, chamaram-me e disseram-me: pastor, faça por favor uma oração aqui. Eu perguntei: como é que vocês souberam que era pastor? Eu pensei que passava por executivo. Mas elas descobriram de alguma forma. Às vezes as pessoas querem convencer-se de algumas coisas, como a mulher de Ló. Esta noite eu queria que compreendêssemos a guerra dos sentidos no seu verdadeiro contexto. A febre de sábado à noite no seu verdadeiro contexto. Eu queria que nós entendêssemos de onde vêm estas doutrinas e porque é que o paganismo daquela altura é o mesmo desta. Poderemos pôr o PowerPoint, por favor? Aquela primeira imagem, por favor. Eu queria que nós entendêssemos o seguinte: não há diferença, não estamos a falar de deuses antigos, de pedra, estamos a falar das mesmas coisas. O povo antigo era atraído pelas mesmas paixões que nós. E foi isto que fez com que muitos não entrassem na terra prometida. As mesmas coisas. Eles não eram seres estranhos que queriam sacrificar os filhos. Eles buscavam conforto, eles buscavam finanças, eles buscavam prazer. São as mesmas motivações. O diabo tem trabalhado por 6.000 anos com as mesmas coisas. Reparem, eu queria que nós entendêssemos a mensagem que Deus nos quer mostrar, não no seu lado técnico. Eu peço desculpa de estar a falar muito rapidamente, mas o tempo que me deram é só até a meia-noite. Então nós não temos muito tempo. Reparem, a grande potência no tempo de Babilónia era Babilónia, inimiga do povo de Deus. A grande potência no tempo da Medo-Pérsia era a Medo-Pérsia, inimiga do povo de Deus. A grande potência no tempo da Grécia era a Grécia, inimiga do povo de Deus. No tempo de Roma pagã era Roma, inimiga do povo de Deus. No tempo de Roma papal, da Roma... não se pode dizer papal. No tempo de Roma religiosa, no tempo do surgimento do mundo ocidental, temos também superpotências. E elas continuam a ser as mesmas inimigas do povo de Deus. Elas são as que vão trazer as mesmas coisas do passado. Se nós repararmos bem, a superpotência do momento, ela se destaca exatamente buscando os mesmos aspectos culturais. Ela se destaca no desporto, ganhando muitas medalhas, e foi-se inspirar na Grécia. Ela se destaca no seu sistema de legislação e foi-se inspirar na Roma. Ela se destaca no seu sistema religioso e foi-se inspirar na Babilónia, na Medo-Pérsia. Em tudo o que ela se destaca, ela está-se a inspirar do paganismo que vem do passado. No livro A Caminho da Ocupação Global, o autor Gary Card escreve que a origem do movimento Nova Era e das sociedades secretas está intimamente ligada a esta sequência de Egito, Babilónia e dos povos inimigos do povo de Deus. E quando eu comecei a traçar a sequência, eu vi que batia certinho com a estátua
de Daniel. Nós estamos na pontinha das unhas e vai vir uma pedra. E estamos à espera dessa pedra. Essa pedra não vai partir os pés da estátua, ela vai esmiuçar a estátua toda, porque é todo um mesmo sistema que vai esmoronar-se. E é este sistema que agora está a caminho da ocupação global, está a ser globalizado para chegar a todas as pessoas. O que o inimigo quer é formatar a mente dos seres humanos para este último conflito. O que o inimigo quer é preparar os seres humanos para estarem aptos a receberem um embate espiritual. Satanás vai se manifestar de forma humana, então nós temos que ver muito Dragon Ball para entender como é que vão ser estas lutas espirituais, porque ele se inspirou exatamente na forma como os anjos lutam uns com os outros. Nós temos que entender todo o espiritismo que está por trás, e é isto que está a ser globalizado em massa. É isso que está a passar através dos mídias, é isso que está a passar através das grandes indústrias de alimentação, de música e cinematográficas. E alguns estão a deixar que a sua mente seja formatada. No final, muitas pessoas dizem, não, quando sair o decreto eu vou ser firme. As que falam sobre isso. Eu vou ser firme. Ser firme é uma questão que se define agora, dependendo de como deixamos formatar a nossa mente. Eu queria chamá-los para uma viagem que nós vamos começar, mas queria que entendessem a Guerra dos Sentidos nesta jornada, enquadrada no contexto de um povo acampado perante uma grande missão que antecede a entrada na Terra Prometida. Eu queria, então, que apertássemos os cintos. Isto para onde é que se aponta? Nós vamos falar acerca de coisas que são bem comuns e às vezes usa-se uma expressão como se houvesse uma tentativa de satanizar estas coisas. Temos que entender que quando se fala que há forças por trás, que o inimigo está por trás, não é necessariamente o diabo que vem e vai inventar a televisão, ou o diabo que vai construir o rádio, ou o diabo que vai fazer a internet, ou o diabo que monta uma empresa de Facebook. Ele inspira. Nós somos inspirados ou por uma força ou por outra. E quem não é inspirado por Deus está automaticamente inspirado por outra força e cumpre outras estratégias. Não podemos ignorar que por trás daquilo que vemos e ouvimos existem duas forças. Eu queria começar por falar de televisão. Eu quero dizer que de todas as coisas de que eu vou falar durante esta jornada, são coisas pelas quais sou apaixonado. O objetivo da Guerra dos Sentidos não é mandar paulada às pessoas e dizer que está tudo mal na vida delas. O objetivo é explicar uma coisa muito simples.
Em Apocalipse vemos que à igreja de Pérgamo se diz que está onde está o trono de Satanás e que não se lhe agrada dos que seguem o caminho de Balaão, que lançava tropeços. Então o que eu queria que entendêssemos é que por trás destes tropeços que nos são lançados, que nos rodeiam, está o trono de Satanás, está o seu objetivo de assumir o comando da mente dos seres humanos em massa. E eu falei também esta manhã acerca de como começou a Guerra dos Sentidos, quando eu comecei a orar ao Senhor e a pedir que me usasse, que me mostrasse como é que eu poderia trabalhar na sua obra, utilizando os meus talentos, a minha área profissional, e Ele não respondia, e eu não entendia porquê, e desabafei com a Sara, e a Sara disse, olha, é muito simples, Ele não responde porque tu és a janela do diabo nesta instituição. Nós estávamos numa instituição missionária, e foi quando eu comecei-me a perceber que testemunho posso eu dar sendo um cristão, um pregador, um missionário, e quando as pessoas entram em minha casa e veem que afinal o que eu consumo ou a minha mente está formatada de outra forma. Então, ao tomar decisões sérias, como eu disse esta manhã, em relação à minha alimentação, olhem, eu quero falar francamente, eu não quero que isto se torne muito técnico. Talvez desta sala toda eu era a pessoa potencialmente mais predisponível a ser um fracasso na vida. Talvez das pessoas eu seria, daqui desta sala, uma das mais candidatas a um fracasso no casamento. Talvez até haja aqui céticos que estiveram no meu casamento. Eu lembro-me dos olhares daqueles que estavam na primeira fila para ver se eu ia mesmo dizer que não. Eu quero dizer que eu estou casado por milagre. Aliás, todos estão. Mas é um milagre que me faz ter casado, porque... E sou feliz, não é? É ter casado e estar infeliz. Eu era potencialmente candidato ao fracasso. E eu quero dizer-vos que é um milagre que me faz ser um pregador, e eu quero dizer isto para a honra e glória do Senhor. E é por isso que eu quero partilhar esta noite, porque Deus pode também libertar a outros. Eu estou aqui, e eu quero que saibam que eu estou aqui como resultado de muita oração. Não estou a querer dizer que sou um homem consagrado. Estou a dizer que eu pedi muito ao Senhor a possibilidade de vir e de como Zaqueu, àqueles que eu prejudiquei com palavras fúteis, com futilidade nas piadas, ter a possibilidade de restituir 4 vezes mais. É o que eu estou a fazer esta noite aqui. Televisão, a caixinha que mudou os serões e que vai mudar o rumo e o ingresso de entrada de muitos na Terra Prometida. Eu tenho algumas estatísticas interessantes, mas eu vou até pulá-las. Eu queria mostrar-vos uma primeira experiência que fala sobre a formatação da mente. A experiência de Mulholland. Nos anos 70, ele ligou 10 crianças ao eletroencefalógrafo enquanto assistiam ao seu programa favorito de televisão e, ao contrário do esperado, não foram detectadas ondas beta, que indicariam uma resposta ativa, como quando lemos ou conversamos, mas sim detectadas lentas ondas alfa, idênticas às produzidas em estado de coma ou transe. Após 2 ou 3 minutos, as crianças se reclinaram para trás e geraram apenas ondas cerebrais alfa. 2 a 3 minutos após começar esta atividade, nós estamos em estado alfa, ou seja, estamos a ter uma resposta reativa e não proativa. Não é a mesma coisa que conversar ou que ler. E é por isso que é a hora melhor para as esposas pedirem aos maridos qualquer coisa. Até o cartão de crédito eles dão, porque estão absolutamente hipnotizados. Lentas ondas alfa é o que produzimos neste estado. Eu queria que entendêssemos porque é que a publicidade above the line é tão cara e muito mais cara que a below the line. Ou seja, a publicidade dos mídias, das publicações, é bem mais barata considerando a da televisão. Porque a televisão coloca os seus telespectadores em estado alfa, ou seja, estado semi-hipnótico, e em estado alfa a nossa capacidade de retenção aumenta até 70%. Então é nessa altura que eles podem dizer: compre este detergente, use, beba. E repare que a publicidade só usa palavras de ordem, porque ela está a gravar em estado hipnótico naqueles que estão a assistir as suas mensagens. E é por isso que é tão caro cada segundo. Mas eles vão-vos dizer: não, isso não tem nenhuma influência na mente.
Coitadinhos, são tão ingênuos que gastam rios de dinheiro por uma coisa que afinal não tem influência nenhuma na mente. Bom, o professor Barry Hazelton, da Universidade de Harvard, fez uma experiência semelhante, mas sem imagens. Ligou recém-nascidos ao eletroencefalógrafo sob a exposição de uma luz intermitente, semelhante à de uma TV, mas sem imagens. Após 15 minutos, os bebés pararam de chorar e geraram apenas ondas semelhantes às do sono no eletroencefalógrafo. Estão a entender? Porque é tão difícil largar o comando? Ficamos ali, não está a dar nada de jeito, mas não vamos embora. Mais meia hora, uma hora e meia. Tenho tanta louça para lavar. Amigos, a maior parte dos seres humanos tem uma sessão hipnótica diária. E algumas não são pequenas. Sentam-se, relaxam, o seu cérebro entra em estado alfa e as informações que se querem colocar na sua mente são então passadas. As pessoas começam a acreditar que uns são maus e outros são bons, consoante os mídias lhe dizem nesse momento. As pessoas começam a acreditar que há modelos comportamentais, consoante os mídias lhes dizem nesse momento. E os cristãos, em vez de passarem a admirar a Cristo na sua mansidão e humildade, começam a querer ser como os heróis e as estrelas que vêm na tela. Eu sei, muitos poderão dizer, não, isso não é tão sério. Veja o que é que diz o Dr. Neil Needley, da publicação Proof Positive, que fala sobre os meandros do cérebro. Algo capaz de colocar num tipo de transe hipnótico. A televisão, fraca iluminação, luz intermitente, mudança brusca de cena a cada 3 a 5 segundos. O lóbulo frontal não consegue funcionar na capacidade máxima. Grava a informação, a visão, a memória, as emoções, mas não analisa criticamente. O lóbulo frontal. Vamos entender o que é o lóbulo frontal. Eu vou pular algumas destas estatísticas. Isto já puseram no YouTube, se quiserem depois ver na íntegra. O lóbulo frontal é onde assenta todo o juízo, a razão, o intelecto, a consciência, a espiritualidade, o estar ciente, a vontade e o poder de decisão. É o centro de comando de todo o nosso ser. O centro de comando de todo o nosso ser não consegue funcionar na sua capacidade máxima perante a exposição a este tipo de telas intermitentes. Recebe a informação, registra a emoção, mas não analisa criticamente, não filtra. Ora, se nós formos ao ginásio todos os dias vamos ficar... A minha esposa diz que eu fiz publicidade enganosa. Quando casei, os músculos estavam aqui e agora estão todos aqui. Se é que há. Se nós deixarmos de exercitar o nosso lóbulo frontal, vamos deixar de ter capacidade para ajuizar o certo e o errado. Vamos deixar de ter razão para discernir. Vamos deixar de ter consciência e espiritualidade sharp. Vamos começar a não ter um estado tão ciente e não vamos ter poder nem força de decisão. Eu quero dizer que este é o ponto central da palestra. Eu me sentia a arrastar pecados acariciados por anos e anos, a pedir perdão inúmeras vezes ao Senhor. Senhor, eu não quero fazer mais, não vou fazer mais, prometo que não vou fazer mais. E por anos, quando eu digo anos, estou a falar de 5 ou 10 anos arrastando o mesmo pecado. E no momento em que eu tomei esta decisão com Deus, de repente, parecia haver força espiritual e eu comecei a entender que havia coisas que drenavam a minha força e o poder que Deus punha para vencer. Eu quero dizer-lhe que este é o centro da guerra dos sentidos. Qualquer laodiceiano sente que eu queria, mas não consigo. Eu queria deixar, eu estou a tentar, mas não consigo. A frase típica do laodiceiano é não consigo. Ele não consegue porque a mente dele está formatada, porque as energias espirituais que Deus lhe coloca estão drenadas e ele nunca vai chegar a lado nenhum. Ouve bem, porque isto está a vir por mim, da parte do Senhor. Se tu não tomares medidas, tu nunca vais chegar a lado nenhum. Tu nunca vais ser ninguém espiritualmente. Tu nunca vais entrar na terra prometida. Tu vais ficar nas campinas. Tu não és mais forte que Daniel. Daniel viu que estava rodeado por Babilónia e disse, não é hora de ter o cérebro
em estado alfa, vou vigiar a minha alimentação. Mas tu continuas a achar que podes consumir todas as coisas e vencer. Temos um adversário que não está a brincar de demóniozinho e passou 6.000 anos a fazer estudos de laboratório para chegar a este momento e despejar tudo em cima da última geração. E tu és a vítima. Eu não estou a falar contra a mídia. Eu não estou a falar... Estas coisas têm o seu lado positivo. Eu estou a falar contra o diabo. Amigos, há um outro aspecto muito importante que também temos que considerar neste caso. O tálamo e o hipotálamo são as partes que controlam as nossas secreções, a produção hormonal, o lado emocional. E o que acontece é que enquanto assistimos televisão, o nosso lóbulo frontal, que é a parte racional, o lado espiritual, ele é desligado, ele é colocado em estado alfa, fica em screensaver, enquanto o nosso lado hormonal, emocional, sensorial é hiperestimulado. Nós vamos ver que este padrão se repete em todas as indústrias de massas que nos rodeiam e que têm como objetivo deixar o povo de Deus hipnotizado, adormecido. Este é um padrão. Bloquear, aniquilar, atrofiar a dinâmica do lóbulo frontal e da sua capacidade de decisão e hiperestimular o lado emocional. Isto, por outras palavras, é o que a Bíblia fala sobre a luta entre o espírito e a carne. O lado carnal está aqui. E olhe como é pequeno. E o lado espiritual é dinamizado aqui. A comunicação com Deus fica afetada. Mas volto a dizer, os lados técnicos o diabo também sabe. Há um conflito entre o racional e o emocional. Como eu disse, eu vou pular algumas coisas. A experiência deste caso do Dr. Damásio também é muito importante. Eu não vou falar também sobre jogos de vídeo, que eles estão a invadir muito os nossos jovens. Eu acho que não há muito para dizer sobre isto. A própria embalagem diz tudo. Diz assim: este produto pode causar epilepsia. Se começar a notar comportamentos estranhos, passe imediatamente, pare de jogar e consulte o médico. O que mais eu preciso dizer? Precisam de uma palestra sobre isto. É uma questão de querermos ou não decidir. Eu, se for ao supermercado e houver uma embalagem que diz: este produto pode causar envenenamento, se começar a espumar e a revirar os olhos, pare de comer e vá visitar um médico, eu levo para casa. Não preciso que ninguém me diga. Eu queria só mostrar uma experiência do Dr. Sanjay Gupta, da CNN, em que ele demonstrou que há uma mistura entre realidade e fantasia quando jogamos este tipo de atividades, jogos de vídeo, porque é hiperestimulado todo o lado do cérebro que está dinamizado para a fantasia e as imagens são muito reais e toda esta dinâmica começa a criar uma mescla das duas coisas. Quando morámos nos Estados Unidos, era interessante ver os polícias na rua, parecia que estávamos a ver um filme. Comportam-se exatamente da mesma forma. E nós transpomos para a nossa realidade, para o nosso dia-a-dia. Vejam como... Eu não quero dar muitos exemplos, porque depois começa a ser complicado, mas vejam como, hoje em dia... Não vou olhar para ninguém. Vejam como, hoje em dia, temos muitos jovens que se vestem como emos, que se vestem como as bandas britânicas, que andam no mesmo estilo. Será por acaso que as gerações são padronizadas? Amigos, sem falar que nos jogos de vídeo é agraciado o mal. Eu tenho que sair da prisão, matei o guarda, 20 pontos. Roubei uma loja, roubei um carro, 100 pontos. Matei um polícia, mais 100 pontos. Enfim, e o jovem aprende a não ter consequências nem responsabilidade. Se houver um game over, recomeça outra vez. A vida não é bem assim. Tudo isto em estado alfa. A intermitência de imagens é muito maior do que no caso da televisão. Eu queria entrar um pouco na questão do cinema. Eu lembro-me que a primeira vez que fui ao cinema tinha 17 anos. E foi por causa de um trabalho de estudo na Antónia Arroio, um trabalho de artes, e era obrigatório ir ver aquele filme e fazer uma matéria. E eu lembro que eu disse aos meus colegas, eu não posso ir ao cinema. Não podes? Não podes ir ao cinema porquê? Bom, sou adventista. Claro que hoje em dia a Igreja já aboliu esse pecado, então não é problema ir ao cinema, porque isso era no tempo dos nossos pais.
E eu disseram, mas és adventista, mas porquê é que não podes ir ao cinema? Porquê? Eu disse, pois, olha, porque é um lugar onde as pessoas vão fumar. Fumar? Estás doido? Ninguém fuma no cinema. Pois, as pessoas vão lá para namorar. Namorar? Então, não vais para a escola, não, que aquilo... Pois... Eu perguntei, porquê é que eu não vou ao cinema? Como não tinha argumento, disseram, pá, tens que ir, que temos que fazer o trabalho. E lá fui eu, muito apreensivo, com o bilhete na mão. Entrei na sala, olhei para todo lado, ver onde é que estava sentado o diabo. Parecia que não tinha vindo naquele dia, fui avançando. Passou o filme, eu perguntei-me, é por causa disto que eu nunca vim ao cinema, por 17 anos? E a partir daí tornei-me viciado em cinema. Portanto, ia vários dias e, enfim, aliás, já partilhei um pouco dessa experiência quanto aos meus filmes e músicas. Eu queria que analisássemos um pouco. É verdade que não é a sala. O diabo não está muito preocupado. Eu vou-vos dizer uma coisa com toda a sinceridade. O diabo até talvez goste mais do cenário que está hoje. Ele até prefere que os adventistas não vão ao cinema. Eu sei que isto aqui em Portugal não é um problema, mas em muitos países há adventistas que ainda têm a mente tão fechada, coitados, que eles ainda acham que isto é um pecado. Eu quero dizer-vos que, para o diabo, ele prefere que tragamos 5 ou 6 filmes para casa do que irmos ver só um ao cinema. Ele fica muito mais contente. E ele já preparou tudo para termos o cinema em casa. Home theater. Tela-wide no cinema, tela-wide em casa. Sound surround no cinema, sound surround em casa. Até há uns odorzinhos de cheiro que lançam um cheirinho muito interessante para acompanhar aquilo que estamos a ver no filme. No cinema e em casa. De onde é que vem a indústria? Todas as coisas que temos, toda esta origem da história do cinema, da própria sala. Bom, ela, em inglês ainda se diz theater, ela vem exatamente dos teatros antigos, do mesmo conceito de entertainment, de espetáculo, de parar ou de pagar para ficar sentado apenas com o propósito de me divertir. De ser estimulado, hiperestimulado, com emoções que não têm nenhuma ligação com a realidade. Claro que em Roma tinham algumas. Achamos que eles eram uns bárbaros, eram capazes de ficar ali sentados a ver pessoas a morrer e sangue a espirrar por todo lado. Ops, onde é que eu já ouvi isto? Ficar sentados a ver pessoas a morrer e sangue a espirrar por todo lado? É exatamente o que estamos a fazer. Pão e circo é exatamente o que nos estão a dar. O conceito é o mesmo, foi evoluindo dos teatros da Grécia para Roma, é o mesmo conceito dos grandes shows e espetáculos do mundo do rock, é o mesmo conceito das salas que temos hoje, das representações, passou depois para os saloons e foi chegando até vir quase a meados do século passado, só estava em lugares onde os adventistas não podiam ir. Então o diabo teve que batizar as salas de cinema, que é para a gente não ficar de fora. É claro que não é a sala que é o grande problema. Temos que analisar um pouco o conteúdo. E eu, normalmente, quando vejo uma promoção de um filme, o que é que ele me diz? Violência, sexo, inveja, adultério, traição, crime, ciúme. A Joana está a trair o João. Ele descobre tudo e vai matá-la violentamente. Não perca. Interessante. Eu nunca vi nenhum filme a ser promovido assim. Aprenda a estudar a Bíblia. Tum, tum, e o pessoal todo quer 2 bilhetes. Por que será? Quem inventou o crime, o ciúme, a traição, a inveja, o adultério, o sexo livre, a intriga? Foi Deus? Foi? Há dúvidas? Isto tem um nome. Há um nome que resume isto tudo. Pecado. Então nós pagamos para sentar-nos e sentirmos prazer a ver pecado. Lóbulo frontal, centro de comando, ponto de decisão, em estado alfa, para gravar pecado. Deuteronômio 6, de 6 em diante, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno, a lei de Deus, as inculcarás nos teus filhos, dela falarás. Ou seja, Deus quer gravar no nosso lóbulo frontal, no centro de comando do nosso ser, onde está o nosso caráter, a sua lei. E é exatamente onde o diabo não pede licença para gravar o contrário da sua lei. Deus diz, não matarás, e ele grava em estado alfa hipnótico crimes. Deus diz, não adulterarás, e ele grava adultério. Deus diz, não roubarás, e ele grava roubos.
perfeitos. Todo o contrário. Eu quero dizer uma coisa com toda a sinceridade. O lado em que vamos estar quando sair um decreto está a ser decidido agora. Porque o selo que vamos receber nesse momento é a aprovação do caráter que gravamos durante este tempo. Não há milagres destes. Ninguém chega ao exame de condução sem nunca ter ido à aula e passa por isto. Não tem nada que saber, são só pedais e volante. Não é assim. Mas muitos de nós achamos, como a mulher de Ló, que vamos continuar a meter na mente tudo o que quisermos, que não afeta nada ao cristianismo. Por um lado dizemos assim, eu não sei o que é que se passa com a minha vida, não avanço, eu tento, mas não tem nenhuma coisa a ver com o que eu ando a consumir. E queremos chegar àquele momento e decidir firmemente. Eu quero dizer que o selo é posto no fim do documento, não no princípio. O sábado é o selo e vai ser posto no fim de todo o resto da lei estar gravado no meu caráter, no centro do comando do meu ser, no meu poder de decisão. No final, o Senhor que gravou o seu caráter no teu lóbulo frontal é o que vai pôr o selo. Não adianta, quero dizer com toda a franqueza, não adianta pensares em missão se não pensares em submissão. Isto é uma guerra entre dois senhores, com duas estratégias. E eu não vejo como é que o cenário de Deus possa ser tão parecido com o do diabo. Eu costumo pôr 5 dicas para analisar um filme, mas eu até tenho medo de falar sobre isto. Falo? Estás com medo, não é? Nós compramos um livro e não estamos a comprá-lo da mesma forma que alugamos um filme. Quando alugamos um filme, não estamos preocupados com nada. Quando compramos um livro, vamos ver quem são os criadores e artistas, qual é o assunto e o título, quais são os slogans, o que é que está por trás, o resumo do livro. Quando compramos um livro, nem olhamos para a parte, um vídeo, nem olhamos para a parte de trás, é só para a parte da frente, não é? Tom Cruise, o Brad Pitt, aquelas coisas, não sei. Não sei quem são os galãs do momento. Amigos, se nós fizéssemos um pequenino teste, íamos ver como vários sinais do gato escondido do rabo de fora estão aqui claros. Criadores e artistas, Schwarzenegger, que tipo de filme costuma fazer? Violentos. Assunto e título, exterminador. Quando eu digo que exterminei algo, acabei com a raça deles, violento. A apresentação, ele tem uma arma na mão, violento. Mas nós dizemos, não, isto não tem nada a ver. Isto não me influencia nada, eu já sei que isto não é bem. Então eu não vou fazer. 70% das pessoas que assistiram The Fast and the Furious saíram da garagem do cinema a cantar os pneus. Porque será? E os carros passaram todos a nitrogás. Todos cheios de tecnologia. Porque será? Porque não somos nada influenciados. Se eu pegasse numa arma e pusesse aqui na mão de cada um de vocês, eu garanto que a maior parte saberia exatamente o que fazer. Saberiam como é que se segura uma arma, como é que se entra num lugar, como é que se tem que ficar ao lado da porta, como é que se aponta para não haver nenhum problema, como é que se puxa a culatra, como é que se muda a carga. Como? Porque foi uma lição que te foi ensinada em estado alfa. Sabes tudo. E às vezes, num momento de loucura, perguntas, não sei como, era um homem tão pacato, matou toda a gente. Porquê? Estava lá gravado. Não foi filtrado. O minar da tua força espiritual está todos os dias a acontecer. Eu queria avançar para o final daquilo que vamos falar hoje. O filme Matrix. Atenção que eu só pego naquilo que eu gosto. Este era o meu filme preferido. Vemos uma cena muito interessante. Para já o filme Matrix é um filme muito religioso. Temos Neo, que é The One, que é o Cristo cósmico, representa Cristo, mas a vertente do Maitreya, o anticristo. Ele chega, sai do elevador e todas as pessoas vêm de todas as nações com oferendas para que ele cure e esteja no meio delas. Temos Trinity, que é a que ajuda a chegar a todo lado. Eles viajam para um lado e para o outro com o poder da oração, entram pela linha telefónica e comunicam-se. Há uma guerra entre dois mundos e há uma raça que está no meio deles e que tem nojo de seres humanos. E eles vão ter com Morpheus, ou Morpheus,
No fundo, Morfeu é um deus da mitologia, que é o deus do sono, dos sonhos, que tem a possibilidade de se transformar, de passar metamorfoses. E ele faz uma proposta. Estás numa hipnose. Queres saber a verdade ou não? Queres continuar a ser formatado ou não? Escolhe uma pílula ou escolhe um comprimido, o vermelho ou o azul. O diabo é tão engraçado, porque ele pega na realidade, muda-lhe os nomes, conta-nos a história e ainda pagamos para ver. Se eu perguntar quanto dinheiro é que gastaste o mês passado, o último trimestre, a alugar filmes, e quanto dinheiro é que ofereceste na igreja, tu vais ver de que lado estás, em que indústria estás a investir. Se fizeres as contas às tuas ofertas e o quanto gastaste nestas coisas, tu vais ver qual a mensagem estás realmente a propagar, que tipo de missionário estás a ser. Enquanto gastas 10 euros, 20 euros para o teu vizinho receber um livro missionário que lhe conta a verdade, és capaz de gastar 100 euros no mesmo período para ele se sentar na sala de cinema e descobrir que existe imortalidade da alma e todas essas coisas. De que lado estás? Eu quero dizer-te, na primeira semana do filme Missão Impossível, arrecadaram tantos milhões de dólares que dariam para montar 10 redes de televisão para evangelizar o Brasil. São 180 milhões de pessoas. Isto não é uma brincadeira, isto é uma guerra, isto é um conflito. E tu podes escolher, e ele ainda brinca, no filme Vanilla Sky, ele diz, open your eyes, porque estás a dormir. Ele tem-te hipnotizado. Sonha com ser missionário. Vais estar iludido. Pensas que tens domínio sobre ti próprio? Não. Eu quero dizer que ele já está a ensinar estas doutrinas aos nossos filhos, aos nossos jovens, e nós consumimos e ainda batemos palmas e achamos espetaculares as cenas, porque elas nos agradam. Isto tem alguma diferença dos deuses pagãos? Matrix, já falei, não vou falar sobre Constantino. Olhem os títulos. O Príncipe da Pérsia. Vai lá ler Daniel 9, Daniel 10, vais entender quem é o Príncipe da Pérsia. Mal residente. É isso que ele está a pôr em cada um de nós. A Highlander, a biografia do diabo. Uma raça que vive para sempre no meio de nós e que... Eu desta vez vou imitar o pastor Bora, ou Mariana. Eu vou-me esticar. Si quieres habla espanhol y sí. Eclipse, Twilight, os seres que a Bíblia nos descreve como sendo aqueles que são inimigos de Deus, são aqueles que prazerosamente nos sentamos e observamos. Estou quase a terminar. Super-heróis, também era fã. Eu só falo daquilo de que eu gostava. Também era fã. Ora, aqui o diabo dá-se ao luxo de pôr cada uma das suas características. Ora, tempestade, consegue provocar uma tempestade pelo poder do pensamento. Característica do diabo. Temos este que tem as garras, que ataca. Bom, eu não preciso dizer nada sobre o Cavaleiro das Trevas, pois não, acho que não há nenhuma dúvida, o nome é bastante claro. Temos o Homem-Aranha. Bom, interessante. Ele lança uma teia que enreda as pessoas. E a única forma de lançar uma teia é assim. Não há nenhuma outra forma de lançar teias. Olhem, temos os X-Men, tem um que tem o poder da mente, hipnotismo. Também está ligado às lendárias mitologias. Todos têm lanternas, todos têm anéis mágicos, não sei porquê. O Deus do Trovão, exatamente, é a característica, é o nome que se dá ao diabo. Nós achamos fantástico. Eu não sei porque é que estamos tão preocupados em enfrentar o diabo no fim, se não estamos a querer enfrentá-lo hoje. Sim, quando ele sair, sim, vou enfrentá-lo, mas hoje entra em casa, senta-te aqui, vamos assistir aqui a esta biografia. Nos filmes, para as nossas crianças também, eu não vou aqui descrever a Disney, mas ela se apresenta como entretenimento familiar. Que tipo de famílias e entretenimento ela nos está a apresentar? Não há nenhum filme da Disney com uma família normal. Famílias? A Cinderela perdeu a mãe. O Rei Leão perdeu o pai. O Aladino perdeu o pai e a mãe. A Pequena Sereia não tem mãe.
E quando alguém vem substituir o lugar deste, é uma madrasta. Porque a imagem que querem gravar de modelo familiar são famílias monoparentais, onde é muito bom ser o herói assim. Não há modelos normais. Todos têm sobrinhos, nunca se casam. Fantástico. Bom, eu não vou falar sobre este filme que dizem ser evangélico, não é? Vemos que é o leão de Judá. Abre-se o mar vermelho. Todas as coisas são paralelas. Amigos, também não vou falar sobre filmes espirituais. Agora há uma nova onda de filmes espirituais. Neste filme Jesus faz milagres. Tcharam! Anda a trocar uns olhares com Maria e tal. E depois chama os discípulos assim, tu, segue-me. Porquê? Segue-me. E depois o pai dele morre e ele olha e diz assim, porquê é que o mataste? Ressuscita-o já. E a mãe chega e diz, tu tens um pai que está nos céus. E ele diz, o meu pai não é outro senão José. É produzido por uma igreja cristã. E eu queria concluir esta noite por falar num filme. Eu comecei esta jornada dos filmes com Matrix e termino com A Paixão, porque os dois promovem a mesma mensagem. Os dois querem preparar a tua mente para a última grande arma, o último grande ataque. O último grande ataque do inimigo é o próprio cristianismo. Ele vai arremessar o cristianismo contra os cristãos. Diz o Espírito Profecia no livro Eventos Finais sobre a roupagem do cristianismo. Ele vai apresentar todo o tipo de boa moral e costumes. E ele vai promover na mente dos cristãos um modelo de Cristo, que é o modelo do Anticristo. Eu não quero nem comentar a marca da empresa que fez o filme, que é o olho esquerdo, que tudo vê. O Barrabás também tem o olho esquerdo aberto. Jesus, quando morre na cruz, também tem o olho esquerdo. O ladrão na cruz também fica só com o olho esquerdo. Coitados, os produtores não tinham outro olho para pôr nos artistas. Será que há algum sentido? As blasfémias que este filme tem, milagres que Jesus faz a si próprio. Eu vou passar amanhã, antes que a Mariana tenha um ataque cardíaco. Amanhã eu gostaria de partilhar convosco acerca deste filme. Eu fiz um pequeno resumo. Eu queria que nós pensássemos só no seguinte, para concluir esta noite. O diretor deste filme é o mesmo que esteve envolvido nos filmes do diretor de Sexto Sentido, Corpo Fechado, Sixth Sense, não sei como é que são as traduções aqui em Portugal sobre isto. É um filme, estes são filmes que têm tudo a ver com satanismo, com nova era, com a chegada do Cristo cósmico. Antes de fazer o filme mais fiel à Bíblia, este homem está envolvido num filme que fala sobre a chegada do Cristo cósmico. Eu queria concluir esta noite só com o seguinte pensamento. Nós estamos no limiar da última batalha, estamos acampados. E Satanás vai fazer todos os possíveis para minar a tua força espiritual agora. Não é quando sair o decreto dominical. Não é quando fechar a porta da graça. É agora. Porque ele sabe que Deus tem um povo que se quer preparar para a missão e que precisa receber a chuva serôdia, que precisa estar com a mente limpa para receber o Espírito Santo. E ele quer conspurcar, minar e drenar a força desse povo. Volto a dizer, trabalhar para Deus não é nada, trabalhar com Deus é tudo. Querer ser missionário, ser usado por Deus não é nada, a mula de balão foi. Querer ser conduzido por Deus é tudo. Mas isso implica submissão e entrega. Queres submeter-te? Que o Senhor te abençoe.